Fala aí pessoal, beleza? Então, vou fazer esse vídeo, eu tava querendo fazer ele há um tempo já, né? Mas, enfim, muito cansado. Eu voltei das férias aí da viagem pro trabalho direto e, caraca, nossa, que doideira. O trabalho tá, assim, uma tremenda loucura, assim. Um amigo meu pegou licença, tava com um princípio de burnout, e aí, tipo assim, as tarefas que ele tava super ocupado e que estavam gerando o burnout dele caíram pra mim, que agora é uma pessoa só pra fazer tecnicamente tudo, né? Então, enfim, é a vida, né? Não tem como fugir. Mas enfim, aí hoje aproveitei que o dia tava meio menos complexo e vou fazer esse vídeo, né? Tem outro vídeo também que eu quero muito gravar que é sobre o meu setup novo, cara. Eu tô com um setup legal que eu consigo trocar de computador só conectando dois cabinhos, e aí o meu computador pessoal do trabalho fica fácil. Mas eu preciso comprar algumas coisinhas ainda, né? Falta um gaveteiro que eu quero comprar, e aí o estúdiozinho aqui pequenininho vai ficar numa versão ainda melhor, né? E enfim, tá até eu acho que bem arrumadinho, né? Tem feito, sabe, por mais que aqui seja pequenininho, pô, tem sido tão organizadinho, bonitinho, aesthetic pleasing in a way. E sei lá, pra mim é funcional, é fácil de continuar limpando e tudo mais. Mas o vídeo de hoje eu queria falar sobre memórias e lembranças, né? Porque nessa viagem que eu fiz lá pra Nova York, né? Olha só, ainda refletindo sobre ela, eu tive a oportunidade de ver muitas obras de artes legais que eu falei, né? Vi lá alguns autores que a gente só via nos livros que a gente estudava, né? Tipo Salvador Dalí, aquela obra dos relógios derretidos, né? Tinha outras, tinha até Frida Kahlo lá que eu pude ver, né? Mas algumas, tipo Monet e tal, que você via em qualquer lugar, né? Esses quadros que a minha mãe comprava para enfeitar a casa, muitos deles eram Monet, não há, né? E aí você poder ver isso nos museus de lá, né? É muito interessante. Só que para mim, né, como brasileiro, apreciador de arte, tem uma autora, né, uma artista que talvez seja a mais importante, que fez a obra mais importante do Brasil, que eu gosto muito, que é a Tarsila do Amaral. Eu já falei aqui nesse vídeo que eu gosto dela não necessariamente. Olha o cara dando o grau na moto aí. E eu tô gravando diretamente com o celular pra pegar toda essa ambiência aí, né? Enfim, tem essa artista que eu gosto muito, que é a Tarsila do Amaral. E eu gosto dela não necessariamente porque eu sou um cara cult, mas é porque eu tenho uma memória afetiva por causa de um projeto que eu participei na época que eu estava no CA, né? Então no CA é a alfabetização, né? O que era C? Era CA mesmo que se chamava, né? Colégio de Alfabetização que se chamava, curso de alfabetização. Era assim que se chamava na minha época aí, né? Assim que os antigos faziam, né? E aí, você nesse meio do caminho que você está se alfabetizando, eles tinham um projetinho para você escolher uns livros. E eu, né, como nasci num lar cristão, eu peguei uma coleção que parecia, eu acho até uma coleção adventista, provavelmente. Não sei se vocês já ouviram e tal, era muito famoso um desenho, né? Era tipo um livrinho ilustrado que mostrava os milagres de Jesus, assim. Então eu pegava esse livro e tal, mas aí teve um dia que eu tentei ser diferente, né? Eu também estudei no colégio católico, então isso ajudava a ter esses títulos um pouco mais crentes. E, enfim, eu sempre fui um cara meio neuroatípico, né? Vou colocar nesses termos aqui, né? Vamos dizer que eu sou um... Vamos dizer não, né? Como um cara neuroatípico, né? Desde criança, eu tentava sempre fazer, né? Escolher o que parecia ser a coisa certa, sabe? Eu não tinha muito, né? Até hoje eu tô melhor, né? Mas não tinha muita noção das coisas que eu tinha que escolher, sabe? Eu tentava o que é o certo, o que é o comum, né? Porque eu sempre pensei em fazer coisas um pouco mais aleatórias do que as outras crianças, vamos dizer assim. Então eu tinha um pouco dessa visão de, cara, eu tenho que pegar o que parece ser a melhor escolha, né? Não, qual é a melhor escolha que eu tinha, né? Eu refletia muito sobre isso, né? Até hoje eu reflito. Mas beleza. E aí eu fui vendo os livros que tinham para escolher. E aí eu vi um livro de arte. E aí na minha cabeça eu falei assim, pô, artes é legal, eu gosto de arte. A minha mãe, né, sempre gostou muito de arte, passava isso um pouco pra mim, pra minha irmã. E aí eu vi esse livro aqui, olha só.
Não sei se vocês... Eu sei que vocês estão vendo, porque eu vi ali na telinha. Esse livro aqui. Então, esse livro que está aqui na minha mão, né, da Ângela Braga e da Lígia Rego, não era exatamente essa edição aqui, porque essa edição eu acho que ela é de 2000 e alguma coisinha já, né? A primeira edição é de 98, provavelmente foi a edição que eu peguei, mas essa aqui é de 2002. Então, eu acho que eu me alfabetizei ali com uns 2 anos e meio e tal, 3 anos, não, 2 anos e meio é muito. Eu fui com, eu acho que 98 mesmo, acho que em 98 tinha 4 anos, foi aí que eu aprendi a ler, com 4 ou 5 anos, né? Acho que geralmente a gente aprende com 6, mas eu lembro, enfim, eu acho que eu aprendi a ler antes dos 6, né? Então foi antes dos 2000, né? Dos anos 2000. Mas pode ter sido nos anos 2000 também, beleza. Então essa edição aqui é 2 anos depois da minha, original. Que talvez esteja na minha casa em algum lugar, mas eu não encontrei de jeito nenhum. E graças a esse livro aqui, eu fui introduzido ao quê? Aos modernistas, né? Eu já falei isso aqui alguma vez, ou para quem já me conhece um pouco essas histórias, né? Então eu fui apresentado ao modernismo brasileiro. E aquilo ali, assim, me deixou bem interessado de verdade, né? Porque era um negócio assim... Se você for ver, né, o movimento modernista brasileiro, né, que ele veio ali na semana de 22, com a influência desses artistas brasileiros que vieram da Europa, e eles falaram, caramba, a arte moderna está crescendo ali na Europa, a gente tem que encontrar o nosso jeito, né, e você vê que aqui tem as cores brasileiras, né, isso aqui já é um pouquinho depois, né, um movimento antropofágico lá da Tarsila do Amaral. E é claro que quando eu estava aprendendo a ler, eu não entendia tudo que estava nesses textos bem grandes e até certamente intuitivos ali para as crianças, né? Mas eu achei interessante e eu decorei, né, as figuras, né, as fotos e tudo mais. E esse livro continuou comigo, né? E aí eu lembro a primeira vez, né, que eu tive esse sentimento de nostalgia, de lembrança, né, quase um déjà vu. Porque eu vou vendo essas imagens, né? Vem até um pôster aqui, ó. Tipo assim, são cores, né? Degradês e tal. Tudo bem que tem umas coisas um pouco mais complexas para uma criança, de repente, entender, né? Mas é bem colorido por causa dessa coisa toda da brasilidade que ele ia carregar nesse tropicalismo, de certa forma, né? Da arte moderna brasileira, né? E aí eu lembro a primeira vez que isso retornou pra mim, né? Porque, beleza, eu entendi a Tarsila do Amaral, eu gostei muito desse livro, eu achei esse livro muito mais legal do que os livrinhos lá crentes, lá de adventistas, que eu acabei pegando esse projeto Ler é Crescer, né? A gente ganhava até uma pastinha, que até hoje é essa pastinha que guarda lá certidão de nascimento, os documentos lá que estão na casa dos meus pais, né? E eu guardei isso aí na minha mente, ficou na minha mente essa artista e eu gostei, eu achei legal e tal. Eu criei uma conexão, né, com esse tipo de arte do modernismo e principalmente com a Tarsila, que é a dona do livro, e principalmente com a capa desse livro, né, que é a Cuca, né? Então toda essa parada do folclore brasileiro e tal, isso sempre ficou muito na minha mente, sabe? E eu achei interessante, eu nunca fui o cult wannabe, né, embora eu hoje englobe um pouco de coisas um pouco mais refinadas do meu gosto, eu particularmente também gosto de coisas super populares e, sei lá, High School Musical, né? Que não é uma parada que é feita para ser cult, né? Mas é porque eu valorizo muito a memória das histórias e a nostalgia em si, né? E a primeira vez que eu vi, né? Olha o TDAH aí, né? A primeira vez que eu tive esse sentimento foi com um projeto de olha, foi fazer um colégio militar e tinha uns livrinhos que você tinha que comprar, né? Aí tinha lá o Pedro Bandeira, né? Sei lá, aqueles Droga do Amor da Vida. E aí tinha um livro que era O Mário que Não Era de Andrade, né? Que é justamente um livrinho nessa vibe de livros infantis, assim, né? Companhias das Letrinhas, que contava, de certa forma, uma biografia do Mário de Andrade, que também faz parte desse movimento modernista brasileiro ali, né? O Mário de Andrade, Carlos Drummond, o Oswald de Andrade, que casou, né, com a Tarsila do Amaral, né? Dá pra ver aqui, ó, os dois juntos aqui, né? Essa paixão tardia, talvez, não sei. Mas tem até uns poeminhas, olha só, o poeminha aqui do Oswald pra Tarsila, né? Olha que bonito. Caipirinha vestida por Poirê,
A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris, nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos, locomotivas e bichos nacionais. Geometrizam as atmosferas nítidas, arranha-céus, fordes viadutos, um cheiro de café no silêncio emoldurado. Então, ó, interessante, que já começa aquela parte um pouco mais social, né, da Tarsila. Eu acho que ele tava fazendo uma referência a isso, né? Mas enfim, e aí a primeira vez foi nesse livro, o Mário que não era de Andrade, e aí no final, como você vê, né, ela casou com o irmão do Mário, e eles, é claro, que eram amigos e tinham uma relação. E aí nesse livro eu vi algumas obras modernistas, porque dava um resuminho do que foi a Semana de 22. Aí tinha, por exemplo, O Homem de Amarelo, que foi a primeira obra modernista do Brasil. E aí eu falei, caraca, eu lembro disso desde criança, né? E eu sempre tive essa memória boa, que é uma bênção e maldição também. E aí eu lembrei de todo esse livrinho aqui, sabe? Esse livrinho já não tava mais, tipo, na minha cabeceira quando eu tava na 7ª série, né? Isso aqui eu vi no CA. Mas isso aqui ficou na minha mente. Falei, cara, eu lembro de tudo isso, porque as obras e o estilo da Tarsila ficaram na minha mente. E aí eu falei, caraca, que legal, né? E aí criou essa ainda reconexão, né? E aí a gente vai estudando esse movimento que foi a Semana de 22. E eu lembro que eu falei, caraca, eu já sei disso, eu já conheço isso. Isso é tudo familiar pra mim por causa desse livro que eu peguei quando eu era criança, né? Que foi só porque eu achei que parecia naquela época da escolha ali dos livros em cima da mesa no projeto, parecia que era a escolha melhor, certo? Eu falei, cara, esse parece que é o livro mais interessante, mais rico, né, na minha cabeça, né? E acabou que ficou na minha mente isso. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi ao vivo O Homem de Amarelo, que foi no Museu de Arte do Rio, né, ali perto do Porto, né, onde tem o Boulevard, onde era o Boulevard, onde é ainda o Museu da Manhã, Boulevard Olímpico e tudo mais, né? Boulevard Olímpico é ali mesmo. Enfim, onde é perto do Museu da Manhã, perto da Pedra do Sal. E aí eu vi lá, cara, nessa exposição que tava vindo algumas obras da Argentina, né, do acervo da Argentina, que inclusive no primeiro, aqui ó, no livro você pode ver que, aqui ó, o Abapuru tá lá, ó, acervo da Argentina, né, ali ó, na coleção do Eduardo Constantini, né. Então é uma obra mais importante de arte da América Latina, do Brasil, tá na Argentina. Mas beleza. Tive a oportunidade de ver o Homem de Amarelo na hora. Eu vi ali, eu olhei e falei, caraca, o Homem de Amarelo não tá aqui nesse livro. Mas ele tava no livro lá do Mário que não era de Andrade, né? Então, e eu também conhecia pela história, de estudar, né, na escola mesmo, o movimento. E eu falei, caraca, eu tô vendo ao vivo. Foi a primeira vez que eu falei, caraca, eu tô vendo essa parada ao vivo. E aí depois teve o quê? Justamente a oportunidade de ver o quadro da Negra e o Abapuru, né? Essa é a obra mais importante de arte da América Latina, né? E do Brasil, consequentemente. E aí o que acontece? Da América Latina eu não sei, mas é do Brasil. A obra mais importante do Brasil. Não quero falar aqui tem umas outras paradas, né? Tem uns outros artistas argentinos e chilenos, na verdade. Tem um artista chileno bem famoso também. Mas enfim, e aí o que acontece? Vi isso e foi emocionante pra mim, cara, poder ver pela primeira vez essas obras que, tipo, estavam na minha mente desde quando eu era uma criança em alfabetização, sabe? E fez parte da construção do que eu entendia que era a arte, né? E o que a arte poderia ser, do que a arte não precisaria se limitar, né? Porque a gente vai crescendo pensando que a arte boa é aquela realista, né? A gente acha que quem sabe desenhar bem não é uma pessoa que joga um splash numa tela, né? Por mais que tenha uma super intenção em cima disso. A gente vai pelo cara que parece que ele consegue captar mais facilmente a realidade, né? Ou criar uma coisa super estética, né? E às vezes, né, não que eu não ache estético, mas às vezes é sobre isso também, né? E aí eu tive essa conexão fortíssima ali, vendo ao vivo, poder ver as texturas e os brush strokes, né? As pinceladas, né? As marcas das pinceladas do quadro, a moldura, né? Porque se você ver aqui, ó, a gente tem um pôster grandão aqui dessa obra aqui. Mas você sabe qual a moldura? Qual a moldura que tem no original? Você não sabe, né? Eu também não sei. A Cuca, por exemplo. Você sabe como que é a moldura da Cuca? Né? Eu sei como que é a moldura da Cuca.
né? Mas que ela é de madeira, por exemplo, mas não é uma moldura reta que nem desses quadros, né? Ela é circular, como se fosse uma espécie de rolo, né? Em cima e embaixo, e as laterais retas, e esse rolo tem detalhes, né? Dentro, nele, né? Nessa madeira. É interessante, olha só, faz parte da obra de arte também essa questão da moldura, né? E como você vai decidir apresentar o tamanho da obra. Por exemplo, Salvador Dalí, aqueles relógios que você vê. Eles são. Ele é bem pequeno, então. Ele é tipo assim, dessa altura aqui, ó, dessa largura aqui, né? Parece até uma folha A4, né? Quando você olha. E você de repente pensa que é grande. E a Cuca, por exemplo, ela é bem. Ela é razoavelmente grande. Eu acho que ela tem 45 centímetros de largura, né? Bem maior do que uma folha A4. E eu não tenho certeza agora, mas ela é bem maior que uma folha A4. Já é um quadro grande. Vários quadros, por exemplo, do Porte, que eu consegui ver do Picasso, por exemplo, que eu vi lá tanto no MoMA quanto no Guggenheim, eles são grandes, cara, são quadros grandes e, pô, isso é interessante, você não tem às vezes essa noção, né? E é muito mágico isso, né, você poder ver. E eu acho que não é porque é cult, é porque eu vi aquilo tanto e ver ao vivo tem essa parada, né? E ver que é importante, por exemplo, isso aqui é do Brasil, é uma arte genuinamente brasileira, né? É claro que, como tudo na vida, é inspirado em outras coisas, e a Semana de 22 foi inspirada pela galera da Europa, né? Mas ela foi inspirada o quê? Esse sentimento de mudança, né? Foi a base, não foi, tipo, tentar copiar o estilo. O tanto é que você vê todas essas características de brasilidade na obra dele. Esse é o pulo. E quando eu fui lá, cara, no MoMA, eu sentia, né? Aqui, ó, o Mário de Andrade aqui, esse brother aqui, ó. Eu sentia que... Olha aqui, esse quadro aqui da boneca também, ó. Foi o primeiro que eu vi da Castelo do Amaral, foi o CCBB. E a Cuca eu ainda não vi, né? Aqui, ó, tela, 73 por 100 centímetros a Cuca. 73, você vê que é muito grande, né? Contra aquela folha 4, que é o dos relógios do Salvador Dalí, né? Olha que loucura. Também é grande esse da boneca aqui, né? Que eu chamava de bailarina, mas é boneca, né? Eu já sei que é boneca porque, enfim... Enfim, 45 centímetros. Esse é o de 45 por 60, né? Também é grande. E eu lembro que eu vi ele no CCBB. Então, olha só. Eu já tenho um acervo de quadros que eu vi da Tarsila. E o último que eu vi, que eu tava sentindo que lá no MoMA tinha um quadro, foi a Lua. Olha só, esse aqui, ó. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu tirei uma foto, uma selfie, né? Porque eu fiquei muito emocionado, cara. Porque você olhando aqui... Outra coisa, você não tem noção de que é grande. Ele é grande, tá vendo? Olha só, 110 é 1,10 m por 1,10 m, né? Então realmente era grande. Dá pra ver que na selfie eu tô tirando a foto com um quadro grande, né? É claro que isso aí é com a moldura também, né? Eu acredito que com a moldura é 1,10 m. E aí o que acontece? Eu consegui ver, né, as pinceladas. Pra mim isso é a parada mais interessante, né? E tipo assim, eu vejo aqui, cara, eu vejo aqui que tem umas cores, né, que não são exatamente a mesma realidade, eles colocam um contraste, porque é assim que você imprime um livro, faz parte. E lá você pode ver, né, o próprio, essa coisa da tela absorvendo, né, por mais que a impressão aqui seja até muito boa, né, eu consiga perceber que alguns dos detalhes das pinceladas, eles são preservados aqui, né. Lá você consegue ver, né, a parte que a tela, o tecido absorve, e é interessante isso, cara. Sempre quando você vai ver uma pintura nesses quadros, nesses livros, né, embora hoje as impressões tenham melhorado muito, né, antigamente realmente as cores distorciam muito, né, as cores aqui eu tenho certeza que elas têm um procedimento muito mais acurado hoje. É muito, muito, muito interessante você poder ver exatamente a cor que o artista que você admira, sei lá, escolheu, né? E enfim, vamos ver outras viagens, né? Eu fico pensando nisso. Tem a possibilidade de eu ver esse quadro, né? Que pra mim é um favorito, né? E é o favorito porque é a capa desse livro. Então a minha memória, ela reside muito na capa desse livro. Não é porque eu sou super fã do folclore brasileiro assim, né? Mas é por causa daquela capa desse livro que me fez esse afeto todo, né? E eu
quero muito um dia conseguir ver essa obra da Tarsila, que é a da Cuca, que é um acervo do Museu de Genobra, lá na França, né? E teve uma exposição na Alemanha por um tempo, foi a última vez. Eu não sei se eu conseguiria ter acesso, né, visualizar lá nesse museu da França, né, que tá num lugar que não é Paris, né, tá bem fora do eixo padrão. Não sei se eu conseguiria ter essa disponibilidade, né, algo que eu tento, né. Enfim, e tá aqui, ó, Museu de Grenoble na França. Mas eu tinha procurado na internet, né? Porque eu comprei esse livro no Mercado Livre, né? Esse não é o meu livro original. E eu consegui encontrar, né? Tem uma releitura desse livro aqui, mas eu consegui encontrar a última edição que ainda lembrava a edição original que eu tinha quando era criança, né? Enfim, eu também tenho uns outros livros que eu comprei, tipo, da minha infância, que eu consegui encontrar no Mercado Livre, que estão lá na casa dos meus pais, né? Tinha um livro chamado O Peixinho Incolor, que eu achava muito legal, que é basicamente uma espécie de patinho feito, só que com patinho feio, só que com peixes, né? E no caso ele não era um cisne, ele era só um peixe incolor mesmo. Mas isso no final ajudou ele a salvar os amiguinhos dele, né? Que não eram amigos, né? Porque eles não gostavam dele. Mas enfim, num dos quadros que tem aqui, a minha irmã deu, ó. Olha só. Quem é esse quadro aqui? É a Cuca, né? Dá pra perceber que é uma ultravisão do quadro da Cuca aqui com outros bichinhos. Foi um ótimo presente. E é isso. Então, esse é um vídeo só pra falar dessas lembranças, dessa coisa nostálgica. Você que vai ver esse vídeo aí, poucas pessoas num universo muito restrito. Você tem alguma memória afetiva, alguma conexão com algum tipo de artista, arte, qualquer coisa que você... Cara, eu queria muito ter oportunidade de ver a obra desse fulano, assim, tipo, ao vivo, na minha frente, alguma... Pode não ser necessariamente só uma obra de arte, né? Pode ser, puxa, queria muito conhecer, sei lá, aonde os Beatles gravaram o primeiro disco deles, né? Sei lá. Você tem alguma coisa assim? Alguma vontade artística nostálgica que permeia a sua mente? Conta aqui então pra mim. Ou não. E é isso, cara. Esse é o vídeo de hoje, galera. Valeu!